Desde a aurora da civilização, o ser humano tem buscado padrões para compreender e interpretar o mundo à sua volta. Existe um fascínio profundo por simetrias, proporções e pela harmonia que observamos nas formas naturais e nas criações humanas. Um dos conceitos que tem sido explorado para descrever essa harmonia é a chamada proporção áurea, um número que parece surgir repetidamente na matemática, na natureza e na arte. A proporção áurea, frequentemente simbolizada pela letra grega phi e com um valor aproximado de 1,618, é considerada por muitos como uma chave para compreender a beleza. Acredita-se que esse número foi estudado desde a antiguidade, quando matemáticos e filósofos gregos começaram a explorar os mistérios da geometria e das proporções. Mas o que é exatamente essa proporção? E por que ela parece estar tão presente em tantos aspectos da nossa realidade? Embarcaremos em uma jornada para desvendar a proporção áurea e seu impacto. Começaremos com as origens matemáticas e seguiremos por sua aplicação na natureza, nos seres humanos, na arte, na arquitetura e até em alguns conceitos mais modernos. Em cada uma dessas áreas, veremos como essa constante matemática parece tecer uma conexão invisível, mas profundamente significativa, entre o mundo físico e a estética. Prepare-se para uma viagem que combina ciência, filosofia e uma pitada de mistério. Para compreender a proporção áurea, precisamos retornar à matemática básica e, mais especificamente, à sequência de Fibonacci. Imagine uma série de números onde cada número é a soma dos dois anteriores. Começando com 0 e 1, temos então 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. À medida que a sequência avança, a razão entre um número e o anterior converge para aproximadamente 1,6018, o valor de π. Esse padrão, por mais simples que pareça, possui uma profundidade quase mística, e sua importância transcende a matemática pura. A sequência de Fibonacci e a proporção áurea possuem uma relação quase simbiótica. Elas aparecem em fenômenos naturais e processos biológicos de formas que, muitas vezes, desafiam a lógica comum. É curioso pensar que uma simples regra matemática possa estar por trás de algo tão vasto quanto o crescimento de uma espiral no universo ou a formação de estruturas complexas. E ainda, a proporção áurea não é apenas uma curiosidade numérica, mas um símbolo de ordem em meio ao aparente caos da natureza. Historicamente, matemáticos e filósofos gregos, como Euclides, já estudavam a proporção áurea e suas aplicações. Para eles, a matemática era uma ferramenta para entender o mundo físico e espiritual. E a proporção áurea parecia representar uma espécie de harmonia fundamental, uma ligação entre o finito e o infinito. Quando olhamos para a natureza, vemos formas, padrões e estruturas que parecem seguir uma lógica intrínseca, uma ordem oculta. A proporção áurea é frequentemente apontada como uma das regras fundamentais da natureza. Suas manifestações podem ser vistas em plantas, animais e até mesmo em padrões climáticos e astrofísicos. Mas como exatamente a proporção áurea se apresenta nesses elementos naturais? Vamos começar com as plantas. Na botânica, existe um fenômeno chamado filotaxia, que se refere à disposição das folhas em uma planta. Essa organização das folhas ao redor do caule não é aleatória. Em muitas espécies, as folhas se organizam de forma que maximizem a exposição ao sol, evitando sombra entre elas. Esse padrão, curiosamente, frequentemente segue a sequência de Fibonacci e, por consequência, a proporção áurea. Em outras palavras, a natureza parece saber que esse arranjo é mais eficiente. Outro exemplo impressionante é o girassol. As sementes do girassol formam espirais que seguem a proporção áurea, o que permite que o espaço seja otimizado de forma quase perfeita. Cada semente ocupa um lugar que minimiza os espaços vazios, algo essencial para o crescimento saudável da planta. Este é apenas um dos muitos exemplos onde a natureza utiliza a matemática para obter a máxima eficiência. Mas não são apenas as plantas que seguem essa proporção. Em criaturas marinhas, como na concha do náutilo, a proporção áurea aparece na forma de uma espiral logarítmica.
Essa espiral permite que a concha cresça sem alterar a forma do organismo, proporcionando um abrigo seguro e constante à medida que ele se expande. Em um nível ainda maior, galáxias também possuem padrões espirais que remetem a essa proporção, sugerindo que a proporção áurea transcende a escala de vida terrestre, alcançando o próprio cosmos. O corpo humano é frequentemente citado como um exemplo da aplicação da proporção áurea. Em algumas culturas e períodos da história, acreditou-se que a beleza e a simetria do corpo humano estavam intimamente ligadas a essa proporção. Desde as proporções do rosto até a estrutura dos membros, estudiosos tentaram encontrar a proporção áurea em várias partes do corpo. Por exemplo, a relação entre o comprimento dos dedos e o comprimento da mão, ou entre o braço e o antebraço, frequentemente se aproximam de φ. Esse tipo de simetria pode ter um papel evolutivo, pois a eficiência dos movimentos e a estrutura equilibrada podem estar ligadas a uma proporção ideal. Quando analisamos o rosto humano, também encontramos relações que se aproximam de φ, como a distância entre os olhos e a boca em comparação com o comprimento do rosto. Embora nem todos os seres humanos se encaixem perfeitamente nessas proporções, é interessante notar que muitos artistas e cientistas acreditaram que a proporção áurea representava uma forma ideal do corpo humano. É por isso que escultores e pintores da Grécia Antiga e da Renascença tentaram capturar esse conceito em suas obras. Na arte e na arquitetura, a proporção áurea é uma ferramenta poderosa que ajuda a criar harmonia e equilíbrio visual. O Partenon em Atenas é frequentemente citado como exemplo clássico da aplicação dessa proporção na arquitetura. Desde a altura das colunas até a estrutura geral do edifício, a proporção áurea parece ter guiado a construção desse templo, que ainda hoje é um ícone de beleza e simetria. Durante a Renascença, artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo exploraram a proporção áurea em suas obras. Na Mona Lisa, por exemplo, Leonardo teria usado φ para posicionar os elementos do rosto, criando uma sensação de simetria e atração que muitas pessoas consideram intrigante. O Homem Vitruviano é outro exemplo, onde Leonardo demonstrou as proporções do corpo humano, utilizando a geometria, mostrando a conexão entre a arte, a ciência e a matemática. No mundo moderno, arquitetos continuam a utilizar a proporção áurea em seus projetos. Prédios, pontes e até logotipos de empresas são muitas vezes desenhados com base nessa proporção, pois ela parece transmitir uma sensação de equilíbrio e tranquilidade visual. Apesar do fascínio em torno da proporção áurea, existem controvérsias. Alguns estudiosos acreditam que a associação entre φ e beleza pode ser uma construção cultural, mais do que uma verdade universal. Será que realmente estamos mais atraídos por coisas que seguem essa proporção? Ou é a nossa busca por padrões que nos faz ver φ em tudo? Por outro lado, defensores da proporção áurea argumentam que ela é uma constante fundamental da natureza, que transcende culturas e épocas. Para eles, essa proporção não é apenas uma coincidência, mas um reflexo da ordem subjacente ao universo. Seja uma questão de percepção ou de realidade objetiva, a proporção áurea continua sendo um tema fascinante e, por vezes, enigmático. A proporção áurea é um dos conceitos mais intrigantes e belos da matemática. Ela nos mostra que há uma conexão invisível entre formas e proporções que pode muito bem ser o reflexo de uma ordem cósmica. Da próxima vez que você olhar para uma planta, uma obra de arte, ou até mesmo para o céu estrelado, lembre-se de que talvez φ esteja ali, ligando o microcosmo ao macrocosmo. Se você ficou até aqui, se inscreva no nosso canal e nos ajude a trazer mais vídeos como esse para você.